A vida sempre pareceu previsível, uma rotina tranquila, onde eu me guia sem nunca me sentir verdadeiramente vivo. Meu nome é Ethany. Aos 25 anos, eu era um jovem profissional trabalhando em um escritório de nível médio. No papel, eu tinha tudo o que poderia precisar. Uma renda estável, uma namorada amorosa e uma vida que muitos invejariam. Mas faltava algo. Por baixo da superfície, eu estava com dificuldades. Minha namorada, Isabel, foi quem trouxe cor à minha existência monótona. Ela era extrovertida, ousada, confiante, tudo o que eu não era. Eu admirava sua energia e carisma, e às vezes não conseguia deixar de sentir um pouco de inveja da facilidade com que ela parecia atrair a atenção e o carinho de todos que conhecia. Não era exatamente ciúme, era mais um desejo de ser outra pessoa, alguém mais livre. Eu nunca havia explorado de verdade a parte diferente de mim, aquela parte que era mais do que apenas uma funcionária de escritório ou um namorado. Havia um lado meu que encontrava alegria em coisas que a maioria dos homens não encontrava, como moda, maquiagem e as linhas suaves e elegantes das roupas femininas. No entanto, eu mantinha esses desejos escondidos, até mesmo de Isabel, com medo do que isso pudesse significar para a minha identidade. Mas Isabel viu algo em mim que eu não conseguia ver. Ela não amava apenas a pessoa que eu fingia ser. Ela me amava, a pessoa que eu era por baixo de todas as camadas de medo e hesitação. Um dia, ela fez uma pergunta simples que mudaria tudo. Você já pensou em se vestir de mulher? Foi uma sugestão lançada de forma tão casual, mas a ideia parecia tão estranha, tão assustadora. E, ainda assim, estranhamente emocionante. A conversa surgiu do nada e, por um longo momento, fiquei apenas olhando para Isabel, sem saber como responder. Estávamos juntos há 2 anos e, embora eu nunca tivesse mostrado interesse em me vestir de mulher, não conseguia negar a curiosidade que vinha crescendo dentro de mim desde que me entendo por gente. Ela estava deitada no sofá, mexendo no celular, quando casualmente tocou no assunto, como se não fosse grande coisa. Sabe, começou ela, eu estava pensando. Você sempre fala sobre o quanto ama moda. Como seria se você tentasse vestir de mulher por um dia? Só por diversão. Meu coração disparou. Pensar nisso me fez sentir uma onda de excitação, misturada a uma sensação avassaladora de pânico. E se não fosse só diversão? E se fosse mais do que isso? E se mudasse tudo? Você está falando sério? Perguntei, com a voz trêmula. Ela se sentou, os olhos brilhando com aquele brilho travesso que eu havia aprendido a amar. Por que não? Poderia ser divertido. Acho que você ficaria incrível, Ethan. Já vi você admirar roupas femininas mais de uma vez, e você tem o tipo de rosto que combinaria bem com isso. Talvez isso ajude a se sentir mais confiante também. Suas palavras, inesperadas e ousadas, me chocaram, mas, em vez de rejeitá-las de imediato, me vi dizendo as palavras que nunca pensei que diria. Ok, mas só se você me ajudar. O sorriso dela se alargou, quase alegre. Combinado. Vamos fazer disso uma experiência completa. Você vai ver, isso vai mudar tudo. E assim, minha vida tomou um rumo brusco, me colocando em uma jornada de autodescoberta que eu nunca havia previsto. Os dias seguintes passaram como um borrão enquanto Isabel tomava conta do plano. Ela estava determinada, quase como se estivesse preparando para aquele momento há muito tempo. Ela insistiu que fôssemos às compras juntas, e eu hesitei, sem saber se estava pronta para que o mundo me visse daquele jeito. Mas Isabel insistiu e, aos poucos, comecei a me acostumar com a ideia. Talvez aquela fosse a chance de explorar algo que eu havia enterrado bem fundo dentro de mim. Numa manhã fresca de sábado, Isabel e eu nos aventuramos pela cidade. A loja em que entramos era sofisticada, mas acolhedora, com iluminação suave e araras de roupas elegantes. Eu me sentia deslocada, quase como se não pertencesse a um mundo de renda e seda. Mas a mão de Isabel no meu ombro me tranquilizou. Ela estava animada e sua energia era contagiante. O que você acha? Perguntou ela, segurando um vestido azul marinho leve e delicado. Era simples, na altura dos joelhos, com uma delicada estampa floral e um leve alargamento na cintura. Ficaria incrível em você. Engoli o nervosismo. É lindo, disse eu, sem saber como reagir. Nunca me imaginei usando algo assim. Mas o entusiasmo de Isabel me fez reconsiderar. Eu queria confiar nela. Ela tirou mais itens das araras, incluindo um par de saltos pretos, um sutiã de renda delicado e uma peruca rosa suave. A experiência toda me pareceu surreal. Ao olhar para as roupas que ela escolheu, não pude deixar de sentir uma sensação de desejo. Não eram apenas roupas. Era um convite para ser algo que eu sempre quis ser, algo que eu nunca me permiti abraçar plenamente.
Quando chegamos em casa, Isabel colocou tudo na minha frente. Pronta? Ela perguntou, com a voz cheia de entusiasmo. Concordei, sentindo o peso da decisão pesando sobre meus ombros. Mas o incentivo constante de Isabel me fez sentir como se estivesse prestes a entrar em algo transformador. Entrei no banheiro para me trocar. Parei em frente ao espelho, hesitando antes de vestir o vestido. O tecido parecia diferente na minha pele, macio e fresco, como se eu estivesse entrando em um mundo completamente novo. Lentamente, vesti o sutiã de renda, ajustei a peruca e calcei os saltos. Quando me olhei no espelho, não me reconheci. O rosto me encarava era de alguém completamente novo, alguém que eu nunca me permitira ser. Ethan, chamou a voz de Isabel do outro cômodo. Está pronto? Respirei fundo e saí, com o coração disparado. Os olhos de Isabel se regalaram ao me ver. Meu Deus, você está incrível! Exclamou ela, correndo para ajeitar uma mecha de cabelo. Seu elogio me encheu de ternura, mas eu não consegui me livrar da sensação de constrangimento. Eu me sinto estranha, admiti, minha voz quase sussurrou. Mas, bem, é como se eu fosse outra pessoa. Isabel sorriu calorosamente. É porque você é. Você finalmente está se permitindo ser a pessoa que sempre quis ser. Passamos o resto do dia juntos, só nós dois. Eu ainda me sentia um estranho na minha própria pele, mas a presença de Isabel tornou tudo mais fácil. Ela me levou para um café e, embora meu nervosismo me dominasse às vezes, não pude deixar de sentir uma sensação de liberdade que eu nunca havia conhecido antes. O verdadeiro teste veio uma semana depois, quando Isabel e eu fomos à festa de uma amiga. Foi um daqueles eventos de alto nível, elegante, sofisticado e cheio de pessoas sempre impecavelmente vestidas. Isabel havia-me prometido que aquela seria uma noite para eu realmente abraçar minha transformação. Quando chegamos, a multidão pareceu se abrir quando entramos, e senti uma onda de pânico me invadir. A sala estava repleta de risos, conversas e o zumbido de música sofisticada. Tentei me esconder atrás de Isabel, mas ela me incentivou a ficar de pé. Você consegue. Ela sussurrou em meu ouvido, me dando um leve empurrão para frente. À medida que a noite avançava, comecei a sentir algo se agitando dentro de mim. Os elogios fluíam. Você está incrível. Onde você comprou esse vestido? Mas não eram apenas superficiais. Eles me faziam sentir visto de uma forma que eu nunca havia me sentido antes. Os elogios não eram apenas sobre o vestido ou a maquiagem. Eram sobre mim, a pessoa que eu havia me tornado. Mas então, do nada, James, um antigo colega, apareceu diante de mim. Seus olhos fixaram nos meus e, por um instante, ele pareceu não me reconhecer. Piscou algumas vezes, observando minha aparência, e então ofegou. Ethan? Perguntou, com a voz incrédula. Sorri suavemente e assenti. Sou eu. Ele pareceu atordoado por um momento, e então riu baixinho. Mal te reconheci. Você está incrível. Algo mudou dentro de mim. Não se tratava apenas das roupas ou da maquiagem. Tratava-se finalmente de aceitar quem eu sempre fui. Me sinto incrível, admiti, como se finalmente estivesse me tornando eu mesma. James ergueu uma sobrancelha, com o olhar de quem sabe o que pensa. Bem, você certamente tem uma energia nova. Estou impressionado. Os dias que se seguiram foram um turbilhão. Comecei a usar roupas mais femininas regularmente, sentindo cada dia como uma nova oportunidade de me expressar de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. O apoio de Isabel nunca vacilou, e nosso relacionamento se fortaleceu à medida que eu abraçava esse novo lado de mim mesma. Ela me incentivou a ser ousada, a usar qualquer coisa que me fizesse sentir empoderada. Senti uma profunda sensação de liberdade. O mundo parecia diferente agora, como se eu pudesse existir em qualquer espaço sem medo de julgamento. A antiga versão de mim, o garoto tímido e inseguro, parecia distante, quase como uma lembrança apagada. Isabel e eu continuamos a explorar esse novo capítulo juntas. Ela me levava às compras com mais frequência, me ajudando a descobrir as nuances da familiaridade, me ensinando a abraçar cada parte de mim. Não se tratava apenas das roupas, tratava-se de aprender a amar a pessoa que eu estava me tornando. Certa noite, enquanto eu estava diante do espelho, completamente vestida com um delicado vestido preto, percebi que havia completado o ciclo. Eu não era apenas o homem que tinha sido, nem era simplesmente a mulher que Isabel me ajudou a me tornar. Eu era ambos. Ao me olhar, não vi apenas a mulher no espelho, vi alguém que finalmente havia abraçado cada parte de si mesma. O garoto tímido e introvertido que nunca se acreditara suficiente, e a mulher confiante e radiante que agora estava diante de mim. Estou orgulhosa de você.
Isabel sussurrou atrás de mim, envolvendo seus braços em volta da minha cintura. Virei-me e olhei para ela, com o coração transbordando de amor e gratidão. Obrigada. Você mostrou um lado meu que eu nem sabia que existia. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez não tive medo de descobrir.